Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira edição do Que Mercado é Esse? O novo formato que a Vita encontrou para manter você informado sobre os mercados dentro e fora do Brasil. Eu sou a Aimee Ibrahim, analista de produtos aqui na Vita, e estão comigo hoje o Ricardo Guimarães, nosso sócio fundador. Oi, Aimee. E o Arthur Melo, nosso sócio e CIO. Oi, Tudo bom? Tudo. Vamos começar conversando sobre taxa de juros brasileira. Qual que é a perspectiva de vocês para a taxa de juros, Arthur? A gente olha o mercado e o mercado, enquanto a gente está gravando esse vídeo, a decisão do Copom ainda não saiu. Mas é amplamente esperado que o Copom comece a flexibilizar a taxa de juros nesse mês de agosto, né? A gente, obviamente, concorda com essa visão. Do nosso ponto de vista, para os nossos investidores, não vai fazer muita diferença se o Copom cortar 0,25 ou 0,50. O que a gente olha para o futuro, para as taxas mais longas, para começo de 2025, o mercado já projeta uma taxa de juros próxima a 9%. Ou seja, tem um corte bem grande já precificado na curva de juros. O que a gente acha, a gente prefere nesse momento, na parte da renda fixa, é continuar aplicando nas NTNBs com vencimentos a partir de 2028. E o motivo disso é porque ainda não está muito claro onde que as taxas de juros nos Estados Unidos, principalmente, vão parar. E a gente acredita que a gente depende dessa visão para saber aonde as taxas de juros brasileiras vão terminar. E a nossa posição de ações Brasil, já é o momento de entrar? A gente sempre teve desde 2021, a gente sempre teve uma exposição bem pequena em ações no Brasil, né? A gente tem uma convicção que ações no Brasil é uma posição muito mais tática do que estrutural, acho que diferente das ações no exterior que o Ricardo vai falar daqui a pouco. Mas dito isso, a gente acha que o momento de um corte de juros, a gente acha que é um bom momento de entrada para as ações no Brasil, ainda que de uma forma pequena e tática. Mas a gente acha que para um horizonte de tempo de 2 anos, a gente acha que é um bom investimento. A gente fez alguns estudos, analisamos se vale a pena você fazer uma antecipação nessa alocação, dependendo do corte de juros do Banco Central. E a gente chegou na conclusão que o que vale mais a pena é, de fato, esperar que esse movimento se materialize para a gente fazer essa posição tática. O que transforma essa posição tática numa posição estrutural? Eu acho que, bastante coisa. Acho que a gente tem que ter uma visibilidade muito maior para que a gente transforme essa visão um pouco mais de médio prazo para uma visão de longo prazo no Brasil. Então a gente também prefere ser um pouco mais cauteloso nesse momento. Então hoje o Brasil é mais tático que estrutural, é isso? A parte de ações sempre foi tática. A gente tem uma visão, com a experiência que a gente tem de mercado, a gente sempre olhou para essa classe de ativo como sendo ações no Brasil como sendo algo mais tático do que estrutural. Então a gente não tem nenhuma evidência de mudança, né? A gente faz isso faz bastante tempo, a gente acredita ainda que é uma posição que tem que ser olhada de uma forma de médio prazo, né? Curto prazo a gente não olha, a gente não está olhando para os próximos 3 meses, 6 meses, mas a gente também não está, a gente não se sente confortável em recomendar uma posição grande para qualquer um que seja, perfil de cliente nosso, uma visão de mais de 5 anos na Bolsa Brasileira. E é interessante também que o Brasil, dependendo do momento do ciclo que você está, como os movimentos de juros são muito grandes, você consegue ter retornos quase que de ações em títulos de renda fixa, né? Então, geralmente quando você está em taxas de juros extremas, como a gente estava em 2016, ou como a gente está agora, de 2 dígitos, 14%, 13%, e esse juro vem para 9, 8 ou 7, né, que foi um movimento que aconteceu entre 2016, finalzinho, e o ano de 2017, 18 e 19. Você pega, por exemplo, um título IPCA mais de
10 anos de prazo ou de 7 anos de prazo, e olhar na sua carteira hoje, ele está te retornando 12% a 15%. É quase o mesmo que a Bolsa. Né? Então, assim, o Brasil ele ainda é um país que, se você faz poucos movimentos e os movimentos mais certos nos ciclos de juros, você tem um retorno quase que de ações com risco de renda fixa. Né? Então, é o que a gente chama de Sharpe muito bom. Né? Ou seja, é um risco baixo para um retorno maior. Né? E nesse contexto, vale a pena passar para os papéis de crédito privado, pegar o risco de crédito privado, ao invés de um tesouro IPCA+, por exemplo? Ou faz mais sentido, em termos de risco-retorno, pegar o risco soberano mesmo? A gente, nesse momento, entende que o risco soberano ainda é melhor, né? Principalmente pela liquidez. Né? Porque o papel de crédito, você paga um spread para entrar, paga um spread para sair. Normalmente, quando você quer sair, todo mundo quer sair, você não consegue, fica preso. Isso, exatamente. Então, a gente acha que, dentro do estudo que a gente fez de taxa de juros do Brasil, a hora que um IPCA+ te paga 3,5%, 3,80%, geralmente é hora de sair, né? E geralmente é hora que ninguém quer comprar. Então, se você tem um título soberano, você consegue sair com liquidez rápida, sem pagar spread. No dia seguinte, o dinheiro está na sua conta, você muda para outra classe de ativo. Né? E a gente entende também que para fazer o ativo de crédito direto, você tem que saber precificar, ver se o risco que você está correndo em relação ao tesouro vale a pena. Né? E a gente entende que, na nossa visão, normalmente ele não está bem precificado se você não é um especialista. Então a gente prefere muito mais ter o soberano hoje do que crédito. Então, hoje na carteira a gente consegue ter um bom retorno sem travar os ativos, né? Mantendo a liquidez. Quão líquida é a nossa carteira hoje? Gira em torno de 30 a 45 dias, mais ou menos. Legal, interessante que o cliente pode sacar quando quiser e tem essa liquidez a todo momento. Uhum. Agora, passando um pouquinho para o mercado Estados Unidos, né? O que vocês estão vendo do mercado de juros norte-americanos? O que a gente espera? Como está essa questão da inflação por lá também? Ultimamente deu uma aumentada considerável. Os Estados Unidos está num momento interessante, né? Os juros estão subindo, a economia continua bem, pouco desemprego, que é um tema que, normalmente, quando você tem um choque de juros de 0 para 5, você esperaria que a economia se desacelerasse, né? Mas não é o que está acontecendo. Né? Ainda existe uma persistência na inflação, na atividade econômica, etc. E os números de inflação que o Fed olha, que são os números de inflação menos energia e comida, né, vamos dizer assim, que é o PCE Core, essa inflação não está caindo, né, ela está bem resiliente. Né. Quando você olha a inflação cheia, ela caiu, porque as commodities caíram, né, e de uma forma geral teve um impacto grande. Mas o que o Fed tem como target de 2%, que hoje está 4%, é a inflação sem commodities. Né, e isso está bem resiliente. Né. Então, a gente teve aumento de juros semana passada, um guidance de que isso vai permanecer por um tempo e a economia ainda resistindo. Né? Então, isso tem outras implicações para o longo prazo. Né? Tem uma questão de os Estados Unidos hoje pagar $1 trilhão de dívida por ano, né? Com o juro a 5, que ele não pagava antes quando o juro era 0. Né? Mas a gente entende que o Banco Central americano ele vai se rearmar de todas as ferramentas possíveis, que é juro alto, enxugar dinheiro na economia, para poder, se tiver uma recessão nos Estados Unidos, que todo mundo achava que era ser esse ano, não foi, vai ser ano que vem, vai ser em 2025, ninguém sabe, a verdade é essa. Né? Mas o Banco Central americano está aproveitando esse momento de bonança da economia para se rearmar de ferramentas que possam fazer uma contrapartida a uma eventual recessão. E o que está precificado no mercado está indo de acordo com o indicativo do Fed? Ou o mercado está contradizendo o que o Fed diz que é a próxima trajetória? Como que está essa questão? O mercado está sempre, nos últimos 18 meses, provavelmente, ele está sempre atrás do Fed. Né? Então, o Fed dizia que ia subir juros, o mercado não acreditava, aí subiu. Aí o Fed está dizendo há 6 meses que o juro vai ficar alto por um bom tempo e o mercado sempre precificando quedas já nos próximos 4 ou 5 meses, né? E não cai, né? Está subindo. Então o mercado está sempre reprecificando, né? Qual é o impacto disso em portfólios? A gente prefere hoje ter a concentração enorme de renda fixa no nosso portfólio em um horizonte de 1 ano. Né? Porque a curva está tão invertida, ou seja, você é mal remunerado por alongar seus títulos. E o Banco Central americano está sempre postergando queda de juros. Então é melhor ficar quietinho aqui, curto, e você remunerado 5%, 5,5% ao ano, do que você alongar isso e receber às vezes 3,80%,
para estar travado por 10 anos. Legal, então como tem mais prêmio na parte curta da curva, a gente está mantendo os nossos títulos curtinhos. E esses títulos com líquidos, eles são? Zero. A liquidez é a coisa mais líquida é a coisa mais líquida que existe, exatamente. E a gente está assumindo muito risco de crédito nesse momento? Zero. Mesmo com os Estados Unidos tendo tomado um downgrade ontem, o risco é zero. Assim. Ainda é o lastro de quase todas as operações. Né? Tem especificidades, né? Qual que é o problema de um downgrade, né? Do Brasil? Porque quando o Brasil perdeu o investment grade, por que foi uma catástrofe? Porque vários fundos eles têm regras de investimento que eles só podem investir em fundos AAA, AAA, né? Ou BBB, né? E com títulos do Tesouro Americano, a política de investimento ela não envolve nota, ela é normalmente especificada diretamente no título. Né? Então, pode comprar títulos do Tesouro Americano de 1 a 10 anos ou 30 anos. Né? Isso não tem um impacto muito significativo. Diferente de 2011, né? Que teve um impacto bem grande no mercado. Interessante. E na parte de ações, Estados Unidos, qual que é a nossa perspectiva? A parte de ações é um pouco mais complicada. Né? Você tem 10 nomes aí que puxam a bolsa para cima no ano. Né? Os outros nomes estão bem de lado, uma correria em tecnologia. Só que a gente entende que nos próximos anos você vai ter que... Essas empresas vão ter que se refinanciar a juros de 5, 6. Né? Como que isso impacta o caixa das empresas, ninguém sabe. O resultado, etc., ninguém sabe. Então, a gente hoje tem a nossa menor exposição em bolsa americana desde que a gente começou a Vita em 2016. E você acha que os patamares de juros nos Estados Unidos vão seguir na mesma linha histórica ou que vai ter uma reconfiguração aí desse patamar de juros, digamos, neutro para manter a economia? Como o Howard Marks mencionou, né, no penúltimo, na verdade, memo dele, você tem juros caindo desde a década de 80 nos Estados Unidos. Né? É um trend down de 20 para 0, basicamente. Talvez agora a gente esteja vivendo um outro momento, né? Que os juros vão de 0 para 6, né? Por diversas razões demográficas, inflação maior, um mundo menos produtivo. Nearshoring, né? Que é trazer a produção mais perto do seu país. Então talvez sim a gente esteja entrando num novo regime. Né? E agora, se você pensar que o S&P historicamente te dá 8,5%, 9% ao ano e você consegue 4,5%, 5,5% em renda fixa, você tem agora um concorrente em portfólio. Né? Não, legal. E, Arthur, esse momento de inflação nos Estados Unidos, os gringos conseguiram lidar com a inflação muito bem? As expectativas foram em linha? Ou por eles não terem experienciado um momento de inflação tão grande em muito tempo, as expectativas não ficaram muito de acordo com o que a gente considera aqui no Brasil, experiencia como sendo uma inflação realmente mais duradoura? Como que foi essa questão? Acho que a resposta para essa pergunta... Acho que a gente, olhando qual foi o retorno dos hedge funds lá fora e dos multimercados aqui, quando o Fed começou a subir juros no começo de 2022, eu acho que ela responde a tua pergunta. Acho que os investidores eles ficaram muito acostumados com um juro zero, com uma inflação controlada, e não estavam preparados para um aperto de juros de 0 para 5. Então você olha óbvio que houve gestores que conseguiram capturar esse movimento, mas na média não foi o que aconteceu. Então acho que esse é um cenário novo, né? Quando, enfim, a gente tem 20 anos de experiência, quando a gente começou no mercado, o juro era o que está hoje, né? 6%. Mas você tem aí quase que 15 anos de um juro muito próximo de 0, e eu acho que isso tem um impacto enorme, enfim, nas pessoas que entraram no mercado de trabalho, de como que eles entendem, né, como que são os mecanismos, como que os preços reagem a altas e quedas, né? Não existia uma alta consistente. Então, eu acho que aqui o brasileiro está mais acostumado com inflação, né? Ainda que, enfim, a gente tenha hoje uma inflação no Brasil também controlada, a gente também tem cabelo branco, então a gente também viveu pré-plano real, né? Então a gente sabe o quão ruim isso pode virar. Acho que isso ajudou a gente bastante. A gente sabe que não é tão fácil e nem tão rápido.
E agora passando um pouquinho para mercados emergentes, né? Qual que é o nosso posicionamento em mercados emergentes, dando um destaque para a China, e os nossos clientes também perguntam bastante de Índia, por exemplo, como que está a nossa perspectiva? A gente tem uma alocação estrutural em China, né, nos portfólios já há mais de 3 anos. Acho que a China patinou bastante para sair do Covid, né? Ainda está ali com um problema de PIB, né? Não cresce. O Banco Central chinês e o governo chinês estimulando a economia cada vez mais. O mês passado foi um mês bom para a China, mas assim no meio uma avalanche de notícias ruins, né? Mas a gente entende que assim, se você pensar que a China é 15% do PIB mundial e é uma economia grande, alguma alocação lá tem que ter, né, estrutural. A gente acha que em algum momento esse negócio acorda e volta a crescer no pace que crescia antes, né? Com relação à Índia, é uma economia que talvez a única ainda no mundo que tem uma demografia favorável, né? Ou seja, mais nascimentos do que mortes, população crescendo, passou a China, etc. e tal. Mas assim, tem que tomar cuidado, porque a bolsa da China da Índia está na máxima histórica e vai batendo máximas históricas desde a bolsa da Índia dobrou desde 2020, né? Então assim, uma parte dessas empresas caríssimas, né? Então talvez seja melhor esperar uma realização de lucros para daí você entrar, né? Mas a Índia de fato vai ser um player interessante no mundo e os mercados emergentes como um todo, né, foram os primeiros a subir juros, vão ser os primeiros a cortar juros. E isso tem um impacto no fluxo de investimento enorme, né? Então hoje você pega Brasil, México e Chile, são as melhores moedas do ano, porque muito investidor estrangeiro veio aqui surfar o final do ciclo de juros, né? Então a gente entende que mercados emergentes ele tem um beta muito grande, né, com a bolsa lá fora. Então se tiver uma catástrofe lá fora vai impactar. Mas se o mercado americano continuar do jeito que está, ou seja, os preços ok, deve ter um momento bom aí para mercados emergentes. Legal, então China, né, mesmo que venha com bastante volatilidade, sofrendo um pouco, vale a pena segurar. Sim. E esperar estruturalmente. Arthur, e nessa questão de mercados emergentes, a gente estava comentando que nossa posição, nem sempre a gente está comprado em ações Brasil, isso varia, e ações de mercados emergentes, a gente está sempre comprado, como que é esse posicionamento? Não, a gente, enfim, ações, o que a gente tem estrutural na carteira, que sempre teve, apesar de hoje a gente estar com uma alocação pequena, são em ações nos Estados Unidos. É isso que a gente, enfim, acredita. Enfim, a gente vai aqui, o que a gente vai mudando é de fato a concentração, mas a gente acha que de forma estrutural o que vale a pena é ficar comprado em ações nos Estados Unidos. Legal. Vamos passar então para as perguntas dos clientes. Os clientes nos mandaram algumas perguntas nas redes sociais e a gente vai aproveitar para responder aqui. A primeira pergunta, a gente já falou um pouquinho, mas qual a nossa visão de inflação para os próximos anos? Acho que o Brasil é um país inflacionário, né? Uma inflação que a gente tem aqui é estrutural, né? Então não dá para você achar que a inflação vai ser 2%, 3% para sempre. Acho que nos próximos 2 anos me parece alguma coisa controlada, se o PIB não explodir, né? Então acho que a nossa visão é que a gente deve ficar aí perto da meta ou circulando a meta aí entre 4, 4,5, mais ou menos. Legal. E vocês acham que o mercado está sendo muito leniente com o atual governo? Como que está essa questão? Acho que o mercado, depois da eleição, ele precificava o pior, né? E as coisas que o governo falava eram horríveis, né? Mas no final foi uma quantidade de barulho desnecessária. Algumas coisas boas foram aprovadas, outras coisas não ruins não foram nem cogitadas. E aí os preços foram se ajustando, né? Talvez não para um cenário de bonança ainda, mas voltaram para coisas mais razoáveis, né? Assim, você pega logo depois da eleição, no final do ano passado, começo desse ano, o mercado tinha um juro para 2027 de 13%. O Brasil quebra se ele tivesse juro por todos esses anos até lá, né? Então hoje já está um pouco mais
eu diria, voltando ao normal, né? Acho que o Arthur quiser falar um pouco, mas acho que teve um momento de exagero. De exagero, e agora as coisas vão sendo corrigidas. Né? Acho que a palavra, não sei se a palavra é leniente. Eu acho que assim, o mercado exagerou, mas eu acho que o que a gente gosta de olhar é muito mais o que é feito do que o que é falado, né? A gente prefere observar as ações que são concretas. Então né, o mercado pré-eleições, quando ainda a eleição não estava decidida, tinha uma ideia de que esse congresso seria um congresso que faria uma oposição a políticas que não fossem pró-mercados, e a gente acreditava nessa tese, e daí foram alguns meses que o mercado colocou em xeque a própria tese. E eu acho que do nosso lado a gente não mudou, a gente continua acreditando no que a gente acreditava antes. A gente aproveitou esses primeiros meses para aumentar as nossas posições, principalmente na parte de NTNBs, e isso foi positivo, né? Os juros das NTNBs caíram de quase 6,5%, voltaram para 5%, mais ou menos. Vale comentar que as NTNBs são o nosso tesouro IPCA+. Isso. Então assim, a gente, de alguma forma, surfou um pouco essa volta, eu não vou dizer otimismo, né? Essa volta de uma relativa normalidade. E daqui para frente a gente também fica atento no que for efetivamente executado. Acho que a gente tem que tirar um pouco do ruído de qualquer manifestação política do que é falado, ainda mais hoje, né, com câmera, rede social, etc. A gente sabe que tem muitos públicos aí que o político precisa jogar para eles, e a gente prefere olhar o que efetivamente é feito, não o que é falado. E também dentro da nossa filosofia de investimento, né, muito reagir e olhar preço das coisas e o quão eu estou confortável de ter aquilo, né? Então, um título para 2030 pagando inflação mais 5,5%, eu estou confortável de ter isso, entendeu? A 3,5% talvez não. Então, muito mais do que analisar cenário político, analisar, isso também óbvio faz parte do trabalho, mas são poucos movimentos e qual é o preço que você está confortável em ter aquele título, né? Então, talvez a gente começou a comprar isso, a IPCA mais 4,5%, eu gostava. A 5 eu gostava, e a 5,5 eu gosto bastante, né? A 6 eu gosto bastante, né? Então, acho que é muito por aí. Legal. Agora, passando para a nossa última pergunta. Com o nosso Banco Central aqui prestes a cortar juros e o Fed, sim, muita definição. O dólar valoriza? Eu acho que assim, o movimento do dólar ele não é explicado apenas pelo diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Ele, com certeza, é um dos fatores que ajudou o dólar a ficar controlado, e também, né, quando na pandemia que os juros do Brasil estavam a 2%, isso certamente foi um dos fatores que contribuiu para o real se desvalorizar, né? A gente acha que o diferencial ainda é muito grande. Você ainda tem um juro nos Estados Unidos próximo de 5% e aqui um juro próximo de 14%. Então ainda é um diferencial grande, e qualquer que seja a magnitude da flexibilização, a gente acha que esses outros fatores, que balança comercial, fluxo de investimento estrangeiro, conta corrente, enfim, tudo que envolve, né, as divisas, a gente acha que o dólar tende a ficar nesses patamares, né? A gente não faz tanta diferenciação se o dólar está 4,70, 4,75, 4,80, 4,85, até 4,90, né? A gente tem as nossas convicções de como as carteiras têm que ter sempre um pouco desse hedge, né? dessa proteção. Mas, enfim, a gente não faz nenhum tipo de projeção para dólar, enfim, porque é muito difícil você controlar esse tipo de variável. O que a gente acha que pode mudar com como que isso vai se estabilizar, né?
com os juros dos Estados Unidos ficando mais alto pelos motivos que o Ricardo falou, né? De ter um ambiente onde os juros nos Estados Unidos vai ser mais alto, a gente automaticamente acha que isso vai se aplicar para o mundo inteiro e o Brasil não vai ser exceção. Então, se o juro nos Estados Unidos, em vez de ser 2%, como ficou por muito tempo, né, de repente virou 4%, não dá para imaginar que o juro do Brasil vai voltar para a época lá do Ilan de 6%, ou até mesmo, né, do início do governo Bolsonaro com Roberto Campos, que o juro ficou ali próximo de 6%. Então, isso acho que são cenas do próximo capítulo. Acho que a gente, como o Ricardo bem falou, a gente reage aos preços. Então, se, né, no passado a gente estava muito mais convicto em você não ter renda fixa brasileira porque você era remunerado a 2%, hoje a gente está bem tranquilo que você está bem remunerado recebendo esses 14%, 13%. Também isso não vai ser isso que vai fazer a diferença, apesar de, né, de todo mundo colocar como se fosse uma grande alteração, um movimento de 0,25 ou 0,50. Não vai ser isso que vai mudar. A gente está olhando um pouco mais para frente. E com o início desse movimento de corte, o consumo volta? Eu acho que o que você consegue começar a ter as famílias deixam de pagar tantos juros. Eu acho que para você ter uma volta do consumo, eu acho que, enfim, olhando de mercado, né, olhando as empresas de consumo, eu acho que você precisa de outras evidências, né, para isso começar a contribuir de forma positiva para o PIB. Né? Tem que melhorar o emprego, né? Exatamente. Não adianta você cortar o juro e todo mundo está desempregado. Entendeu? Então, melhorar o emprego. Então, acho que assim, isso você começa a dar um alívio, ainda que não vai ser isso que vai fazer a diferença. Eu acho que você muda as expectativas, sem dúvida. E eu acho que assim, uma diferença que pode fazer no futuro para os investidores, né? Hoje é muito fácil, até você consegue ter quase 14% ao ano de risco, sem risco nenhum. Na hora que as carteiras dos investidores deixarem de render isso, né, e passar a render abaixo de um dígito, né, abaixo de 1%, eu acho que isso altera, enfim, como as pessoas olham os investimentos e alocação e até empresário. Enfim, a gente tem a nossa empresa, a gente não é exceção. Acho que as pessoas tendem a investir mais nas próprias empresas, né, quando o juro é mais baixo, porque o retorno sobre o capital vai ser maior se o juro tiver a 7, 6, 8 do que a 14. Hoje em dia é um momento realmente bom porque nunca as pessoas falam dos rentistas, né? Eu acho que o consumo também tem uma questão de confiança, né? Se a população tem confiança para consumir e adquirir dívidas, você tem um estímulo no consumo. Agora, se você só cortar juro e continuar com uma série de notícias ruins, não vai melhorar. Legal. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado. Agora, finalizando as perguntas dos clientes, nosso programa Que Mercado é Esse? Está oficialmente encerrado. Quero convidar vocês a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Por favor, comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse novo modelo e o que vocês querem que a Vita traga de conteúdo para o nosso YouTube. Obrigada. Tchau, tchau.